Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma aula no nosso canal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre balanço dos materiais. Hoje nós vamos começar balanço dos materiais com reação química. Tá? Não é muito difícil, mas existem alguns conceitos que a gente precisa ver e rever. Então, hoje nós vamos resolver os dois primeiros exercícios da lista 3, tá? Do professor Rodrigo Bonifácio. A gente vai dar sequência aí, a sequência lógica no conteúdo que a gente está vendo. Então, vamos para os exercícios. Então, nesse primeiro exercício, ele diz o seguinte: na produção do etileno, né, que é na realidade o eteno, a partir da desidratação do etano, 100 quilogramas, na verdade 100 quilomols, né? Só fazer esse adendo aqui. 100 quilomols de uma corrente contendo 85% de etano e 15% de inertes alimentam um reator, sabendo-se que a composição molar de saída é de 30,3% de etano, 28,6% de eteno, 26,8% de gás hidrogênio e 3,6% de metano, e os inertes são 10,7%. Considerando que as seguintes reações químicas ocorrem no reator, então a gente tem a reação química desejada, que é a reação de desidrogenação. Eu falei desidratação, mas é errado, é desidrogenação, né? Que é essa conversão, e uma reação química secundária, que é indesejada, que é a formação do metano. Tá? Pede para calcular a vazão de saída do reator, conversão do etano, rendimento, vazão molar, rendimento do etileno com base no consumo do reagente limitante e seletividade do etileno em relação ao metano. Tá? Pessoal, não tem como ser mais simples que isso. Esse é um primeiro exercício, ele é bem padrão, tá? Então, o que nós temos aqui, gente, o que nós temos aqui é um exercício onde a gente tem uma entrada, a gente tem um processo e a gente tem uma saída. Então, A, B. Tem um processo de transformação, tá? E aí a gente tem aqui, ó, dados que a gente tem. Está entrando 100 kmols. Não vou escrever aqui não, vou colocar mais para cima. Melhor mais para baixo. 100 kmol por hora, tá? E a constituição é de 85% de etano, 15% de inertes, e a saída temos aqui 30,3% de etano, 28,6% de etileno, 26,8% de hidrogênio, 3,6% de metano, e os inertes 10,7%. Tá, pessoal, esse exercício, gente, ele é útil porque ele vai ajudar a gente a definir alguns conceitos, né? Então, a primeira parte desse exercício, ele pede para calcular a vazão de saída do reator. Tá? Qual que é o truque aqui?
ficaria muito difícil da gente determinar se a gente não tivesse a dica dos inertes. Tá? Inerte não reage. E a massa, embora a massa que entre no sistema ela seja a mesma massa que sai do sistema, porque não está ocorrendo acúmulo, o mesmo não pode ser dito do número de mols. Tá? Então a gente contabiliza massa. Lavoisier estava preocupado com massa. Mas o número de mols das espécies pode variar. Veja, numa reação de síntese, a gente pode ter 2 mols de uma substância gerando 1 mol de uma única substância. Numa reação de análise, nós podemos ter uma substância dando resultando em 2 substâncias diferentes, gerando 2 mols de substâncias diferentes, 2 ou mais mols. Então, enquanto que a massa é a mesma, o número de mols não. Então, o segredo aqui, pessoal, é os inertes. Então, a quantidade de inertes que entra é a mesma quantidade de inertes que sai. Então, o número de mols de inertes não se altera. Então, se eu tenho 100 kmol por hora em A e 15% são inertes, a quantidade de inertes em A é de 0,15 vezes os 100 kmols por hora. Ou seja, a quantidade de inertes, 15 kmols por hora. Tá? Então, se eu tenho 15 kmols por hora em A, eu também terei 15 kmols por hora em B, já que eles não reagem, são inertes. Então, em B, eu também terei 15 kmols por hora. A diferença, pessoal, é que em A, esses 15.000 kmols representavam 15%. Em B, eles representam 10,7%. Então, é uma conta muito simples que a gente pode fazer, né? Então, 0,15 A é igual a 0,107 B. Tá? Então, como A vale 10.000, nós temos aqui 15.000 kmol hora é igual a 0,107 B. Então, B vai ser igual a 15.000 dividido por 0,107, tá? Quilomol. E o resultado disso, 140.186,9159 mol por hora. Que dá mais ou menos aproximadamente o valor que a gente tem aqui de resolução na questão A. Tá? Bom, a questão B, ele pergunta a conversão do etano. Quer dizer, ele quer saber quanto de etano que foi transformado. Então, conversão, pessoal, funciona assim. É uma razão entre o que consumiu dividido pelo que tinha, o quanto que tinha. Tá? No caso aqui, se você quer expressar em porcentagem, você multiplica por 100%. Bom, quanto tinha de etano, quanto que foi consumido de etano em B, né? Quanto que, em A, no caso, né? Então, para isso, a gente precisa colocar aqui, achar a quantidade de mols em B que tem. Então, ele descreve que a porcentagem de etano
é de 30,3%. Como a gente sabe que a quantidade em mols da corrente é de 140.186,9159 mols por hora, se eu multiplico a porcentagem, eu sei quantos mols tem. Então, fazendo essa conta, esse cálculo, em B nós temos 42.476,63551 mol por hora. Tá? Isso é o que tem em B. Agora, quanto que entrou? Entrou 85 mil. Tá? Então, entrou 85. A diferença entre o que entrou e o que foi e o que saiu é o que foi consumido. Então, o consumido é igual o etano que entra menos o etano que sai. Então, o consumido, pessoal, vai ser os 85 mil menos os 42.476,63551. Tá? Fazendo esta diminuição, nós teremos, deixa eu fazer aqui rapidamente na calculadora, 85 mil menos 42.476,63551. Nós teremos aqui um total de 42.523,36, perdão, 36.449 mols consumidos, tá? Então, é esse valor aqui, né, a taxa de conversão, é o valor que foi consumido, 42.523,36449 mol por hora, dividido pelo que tinha, que é o que entrou. Isso aqui vezes 100. Então, o resultado aqui, pessoal, dá, dá mais ou menos, um é mais ou menos metade do outro, né? Dá para a gente arredondar aqui e dizer que é 50%. Tá? Aqui bate com o resultado que a gente tem aqui do exercício. A questão C, ele pede o rendimento do etileno baseado na alimentação. Então, questão C, que ele pede o rendimento. E rendimento, gente, rendimento é a razão entre o produto pelos reagentes. O produto em mols produzidos, né? Tá? Pelo reagente. O produto produzido, pessoal, é a porcentagem do. Esse valor aqui produzido é a porcentagem de eteno produzida, que é
26,8% dos 141.186.9159 mol por hora. Então, esse valor aqui, ele dá aproximadamente 140.186.9159 vezes 28,6. Acho que eu fiz algum erro. Ah, eu já vi o que eu fiz. 0,9159 vezes 0,286. Tá. Então, o resultado aqui, gente, dá 40.093,45795 mols de eteno produzido. Mols por hora, no caso. Então fica os 40.000, os 40.000, os 40.093 0,45795 dividido pelos 85.000 vezes 100. Então nós temos aqui mol por hora em cima, mol por hora embaixo, vezes 100%. Dá aproximadamente 47,168 aqui, 774 e uns quebrados aí, por cento. Se a gente voltar aqui no exercício, ele dá 47,2, tá próximo, tá aceitável. A gente já calculou a letra D, né? Ele fala aqui qual que é o valor consumido, e o valor consumido a gente descobriu aqui, né? O valor consumido tá aqui. Então aqui está a resposta da letra D também. Tá? O valor D já tem resposta, que deu 42,5, né? E aqui deu 42.523. Então já temos a letra D respondida. A letra E ele fala o rendimento do etileno baseado no consumo do reagente limitante. Tá? E aí, o rendimento baseado no consumo do reagente limitante, ele é a razão do eteno produzido dividido pela quantidade de mols de eteno que foram consumidos. Então, a gente tinha feito o cálculo aqui no anterior que era 40.093, né? 40.093, 45795 mol por hora, dividido pelos 42.523, ai meu Deus, vírgula 36449 mol por hora. Tá? Então, e aqui, gente, lembrem-se, né? É mols de eteno dividido por mols de etano. Então, fazendo esse cálculo,
40.093,45795. 42523 36449. Dá uma razão de 0,942857142 mol de eteno por mol de etano. E a letra F, ele pergunta a seletividade. A seletividade do eteno em relação ao metano, né? Quanto de eteno a gente está produzindo em relação à quantidade de metano. E para medir isso, a gente precisa descobrir a quantidade de metano. Então, a gente sabe que aqueles 140.186.9159 mols da saída, 3%, 3,6% era etano. Aliás, metano, né? Então, 140.186.9159 vezes 0,036. Então foram produzidos de etano 5.046,7289 72 mols por hora. Também é por hora. Mols de metano. Então, se a gente falar de seletividade, a gente quer saber quanto um foi feito em detrimento ao outro, né? Quanto de etileno que foi produzido, a gente já viu aqui, cadê? Vimos aqui que foram produzidos 40.093. Então, tá, a seletividade vai ser mols de uma espécie, da espécie, dividido pelo mols da outra, né? Mol da espécie A em relação a mols da espécie B, no caso, né? Seria mols da espécie de eteno dividido pelo mols da espécie de metano. E aí, 40.093 45795 dividido pelos 5.046,728972. Então a seletividade vai ser uma dízima, 7,94 dízima. Tá? Aqui é, deixa eu ver aqui, o valor que a gente obtém aqui. Tá bom? Então, pessoal, esse é o primeiro exercício. Vamos para o segundo. O segundo exercício é interessante. Ele diz o seguinte: a amônia reage em excesso com o oxigênio de acordo com a reação. Então, você tem aí conversão da amônia para óxido nitroso e a formação de água. Baseado no fluxograma, calcule a vazão de óxido nitroso na saída do separador e a vazão do reciclo de amônia. Tá? Então, o que acontece? Aqui a gente tem uma introdução no novo conteúdo que é a taxa de conversão. Tá? O que acontece? Esse tipo de problema ele parece sem solução no início, porque você olhando de um primeiro momento, como a amônia ela é reencaminhada de volta para o processo,
você fica meio que. Se você olhar esse nó aqui, você meio que fica sem número de informações o suficiente para começar. Então a base para isso, pessoal, está justamente no fato de que a conversão foi dada. Conversão aqui por passe é de 70%. O que, que isso quer dizer? 70% da amônia é convertida em óxido nitroso. Tá? No caso aqui, gente, a vazão de, a vazão de óxido nitroso separada no nosso separador é 1 para 1. Não há acúmulo. Tá? E na reação, 4 mols de amônia convergem em 4 mols de óxido nitroso. Portanto, a mesma quantidade de mols de amônia transformam-se em dióxido de nitrogênio. Então, se por um acaso entram 100 kmol por hora, sairão 100 kmol por hora. Independente, porque não há acúmulo. Veja, há um reciclo, mas não há acúmulo. Tá? Então, resposta 100 kmols. A letra B pergunta qual é a vazão de reciclo da amônia, quer dizer, qual é o valor desta corrente aqui. E aí que eu acho que a maioria das pessoas podem ter algum tipo de dificuldade, né? Elas podem enfrentar algum tipo de problema. Então, o que, que acontece? A amônia ela é convertida em 70%, ou seja, 30% dela não é convertida. Então, quanto que não é convertido? A quantidade total de amônia que entra. E ela é representada por esta corrente que nós podemos chamar de corrente, vamos chamar aqui de corrente A, aqui vamos chamar de corrente R, né? E por que não, vamos chamar aqui de corrente B, talvez? Então, a quantidade de amônia que é convertida é a quantidade de amônia que é a soma da amônia que tem em A e a amônia que vem de R. Tá? Sendo que A mais R é o próprio valor de B. E na separação, 70% de B vira R. Na verdade, né, 30% de B é igual a R. Lembrando que B é A mais R. Tá? Então, nós temos essas duas equações que podem nos ajudar. Então, a gente consegue aqui substituir o valor de B para quanto B vale. Então, B vale A mais R. Eu sei que vai parecer redundante, pessoal, mas confiem, dá certo. Tá? Então, fica 0,3B, que é A mais R, é igual a R. Tá? Então, aplicando a distributiva, nós temos 0,3A mais 0,3R é igual a R. Dessa forma, eu passo para lá, fica 0,3A é igual a R menos 0,3R. 0,3A é igual a 0,7R. Tá? Como a gente conhece, nós sabemos que vale 100 kmols, então eu posso substituir aqui o valor de A, como A é 100 kmols, nós podemos dizer aqui que temos 30.000, que é 0,3A é igual a 0,7R. Portanto, R vai ser
os 30.000 dividido pelo 0,7. Tá? E isso dá 42.857,143 mol por hora. Tá? Que está próximo, né, gente? Que ele deu uma arredondada, mas resolveu. Vocês entenderam, pessoal? Esse exercício talvez seja um pouco complicado, porque essa redundância que a gente faz, ela pode atrapalhar. Então, o segredo é isso, tá? É a gente enxergar o que está acontecendo com base na conversão. E se você está falando da amônia, lembre-se que nós precisamos falar da amônia que não foi convertida. Então, se você colocar aqui nesta equação 0,7, você vai fazer todo o desenvolvimento do exercício errado. Tá? Então, quanto que tem de amônia em R é quanto de amônia não foi convertida. Se a taxa de conversão é 70%, quer dizer que 30% não foi convertido. Então, pessoal, por essa aula é isso. Nós estamos aqui chegando ao fim dessa videoaula de hoje. Acompanhem o conteúdo, tirem dúvidas na plataforma, façam os exercícios e até a próxima. Um grande abraço e falou!